Muito bem, amigos, estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV e o prazer enorme estar aqui com o meu irmão Laiciel. Mais uma vez, Marcel, até há pouco a gente conversava sobre a abrangência da Nova Era TV. Eu quero começar o nosso programa hoje falando dos nossos projetos. Com a Nova Era TV, atingindo hoje mais de 700 municípios no Brasil, são 18 estados, são 7 operadoras, que configuram a Nova Era TV, que faz parte da grade dessas operadoras, e nesta parceria, então, este avanço da Nova Era em praticamente 700 municípios, mais de 700 municípios do Brasil, e o céu revelando que agora mais o estado de Fortaleza também fazendo parte. E lá está a Nova Era TV na grade de uma operadora, e que com certeza isso tem dado um up muito grande na audiência da Nova Era TV. Houve aí uma crescente visualização de que a Nova Era TV está em todos esses espaços e sempre tem alguém que nos assiste. Então fica aí este registro. E dentro desta reformulação, Céu, eu quero te revelar também que o portal Lages Hoje também passou nesse final de semana por uma mudança extremamente radical. Nós ficamos um sábado todo em São Joaquim com o Michel Hudson Legnag, ele que é o meu programador, ele que controla, ele que acerta o meu portal, ele que conhece todo esse sistema, ele é também um programador digital. E você sabe que hoje, atualmente, não sei se as pessoas têm noção, quando você assiste pela virtualidade uma televisão ou você acessa portais, a maioria hoje está acessando pela palma da mão, pelo celular e pelo smartphone. São 80%. Eu recebo relatórios, por exemplo, do Lages Hoje, mais de 80%, cerca de 80, 81, 82% das pessoas leem o meu portal via celular. Mais ou menos uns 15% pelo computador e outros 3%, mais ou menos, assistem o meu programa, eles leem o meu portal Lages Hoje pelo tablet. Então vejam bem as diferenças hoje e nós estamos realmente preocupados com a palma da mão. Cada vez mais o computador vai sendo deixado de lado e você vai acessar as informações pelo teu celular. Então nós fizemos uma adaptação, uma reformulação no portal Lages Hoje, em que as configurações elas foram melhoradas para você acessar na palma da mão 100%, embora já havia esse serviço antes, mas nós mudamos radicalmente o modo de editar o portal Lages Hoje. Nós tínhamos por fases, geral, cidade, política, pelo estado, pela serra, pelo país. Agora não, agora fica a notícia destaque e todas as outras vão indo abaixo num sistema que hoje praticamente todos os grandes portais do mundo adotaram, que é, por exemplo, no Brasil, o G1, a UOL, todos os grandes portais, vocês veem que as notícias estão uma embaixo da outra, e facilita a leitura, você vai pegando em tempo real todas elas na sequência. Então, o Lages Hoje passou a ser desta forma. E logo vamos reformular também o blog paulochagas.net. Rapidamente falando então sobre o São Joaquim Online, e você lembra aqui, Céu, que eu fiz um comentário enorme sobre o Michel Hudson Legnag, das dificuldades que ele vem passando para sobreviver exatamente, apesar de o portal dele, só nas últimas 2 semanas, atingiu mais de 18 milhões de visualizações. A cidade de São Joaquim, os empresários de São Joaquim não conseguem ainda dimensionar a importância desse portal, e obviamente as cidades regionais, como Urubici, o próprio São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, elas lotam no final de semana, e não, obviamente, só porque assistiram ou leram no São Joaquim Online, mas o trabalho feito pelo São Joaquim Online, mandando aquelas fotografias fantásticas da região, elas repercutem na Globo, a gente vê exatamente nos grandes jornais da Globo, da UOL, da Folha de São Paulo, em todas as televisões de Santa Catarina, estão lá imagens de Michel Legnag e tudo mais, inclusive ele é citado nominalmente por estas
por estes veículos de comunicação, não importa se é a Globo, se é... eles citam o nome de Michel, dizendo que em São Joaquim, que Urupema, que Urubici vai estar um final de semana gelado. E o Michel está passando realmente extremas dificuldades, com problemas de saúde na família também, e ele não consegue capitalizar o portal dele e nem fazer com que as pessoas da sociedade entendam a importância da visualização, porque teriam, consequentemente, um retorno extremamente positivo em anunciar nos projetos dele, mas eles não enxergam assim. Não sei se existe uma birra com relação ao garoto, mas ele está passando por extremas dificuldades e ele está pensando em sair de São Joaquim, aproveitar as habilidades que ele tem. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. Eu revelo a vocês que ele é superdotado, ele está acima da capacidade de muitas pessoas aqui da Serra Catarinense, e ele tem realmente um poder de conhecimento fora do comum e vai tentar buscar na área de programação digital alguma coisa diferente fora de São Joaquim. Esse é o projeto dele a partir de agora. Bom, encerrando essa parte, eu estando em São Joaquim neste final de semana, neste sábado, eu fui testemunha da quantidade de turistas circulando naquela cidade. E aí me deu uma preocupação muito grande, porque eu saí com o Michel para almoçar e os poucos restaurantes que hoje São Joaquim tem para atender esta gama de pessoas fora do número habitual da cidade, não havia lugar para a gente almoçar. Em todos os que nós chegamos, e olha que não eram muitos, eram 3 restaurantes grandes que nós visitamos, uma ou 2 churrascarias e um outro restaurante médio, e nós chegando lá não tinha como almoçar, de tanta gente, inclusive, esperando. Então vejam vocês, nós acabamos almoçando numa lancheria, basicamente, comendo alguma coisa assim, preparada na hora, que foi o mais rápido possível. Mesmo assim, tivemos que esperar. Então vejam que neste período de inverno, as pessoas estão subindo a serra, e não sei se vocês repararam, Urubici era fila para todo canto. Quer dizer, não tem estrutura ainda pronta, preparada, para que os municípios da região possam absorver tanta gente nesta época do ano. E mesmo com esse período de pandemia, parece que as pessoas esqueceram que a doença está por aí, ou se habituaram com ela, ou estão seguindo todos os protocolos de segurança. Por alguma razão, a região serrana está realmente dando um pulo enorme, ainda maior do que nos anos anteriores com relação ao turismo. E aí, eu quero citar a vocês que, felizmente, está existindo um projeto que foi lançado numa segunda-feira, se não me engano, no dia 31 de maio, numa segunda-feira em São Joaquim, com a participação, inclusive, do governador Carlos Moisés, em que, através da Amures, numa parceria muito grande com o Sebrae, foram lançados os planos municipais de turismo e um plano regional de turismo. E eu tive acesso a esses planos e estou lendo esses projetos, e eu agora quero entender que com este aparato, com esses subsídios, os municípios só não deslancham no turismo se não quiserem, porque vai ficar nas mãos de cada gestor, de cada prefeito. O projeto está na mão, se ele engavetar, será uma grande falta de responsabilidade com o turismo sustentável, com o desenvolvimento de um segmento que realmente, atualmente, pode dar resultado para qualquer cidade. Aí você vai pensar, pô, mas Campo Belo do Sul, o que que tem? Cerro Negro, o que que tem? Anita Garibaldi, o que que tem? Todo esse entorno, além da visibilidade regional que pode ser aproveitada, eles podem aproveitar o leito do Rio Pelotas, do alagamento do Rio Pelotas. O projeto está voltado para isso, para que as pessoas vão até esses lugares e aproveitem. Então, cada município tem sim, bem explícito em cada projeto, o seu potencial. Sem falar então desses mais tradicionais, como São Joaquim, Urubici, Urupema, Bom Jardim da Serra, são projetos magníficos. E nós temos que cobrar dos gestores, a partir de agora, as ações mais efetivas. Eles não podem modificar em nada o projeto, mas podem acrescentar novas ideias. Então, esta é a liberdade que os gestores têm. E os fomentadores, que são a Amures e o Sebrae, vão estar, obviamente, buscando elencar recursos para que subsidiem ainda mais a execução desses projetos. Então, a partir daí, Céu, eu quero crer que o turismo serrano
realmente agora vai ter um enquadramento, vai ter uma normatização, e se todos esses gestores, mais a Amures, mais o Sebrae, mais outras pessoas, como a Carmen Zanotto, que injetou dinheiro através de emenda parlamentar para a execução desses projetos, né? E a busca de recursos através do Ministério do Turismo e apoio da Secretaria de Turismo do Estado de Santa Catarina, nós teremos sim um turismo serrano de futuro. Acredito muito nisso. Agora, a Serra do Corvo Branco, também sendo asfaltada, um outro ponto turístico fantástico. Temos também a Rota Caminhos da Neve, que está se encaminhando para a finalização do asfalto. Haverá um projeto, o governador Carlos Moisés se comprometeu em fazer uma ponte, né, no rio Pelotas. A ponte das Goiabeiras vai ser modificada e a gente acredita sim que o turismo serrano daqui para frente, e com a consciência dos gestores, nós teremos o melhor turismo do sul do Brasil, da Serra Catarinense, e logo, quem sabe, se equiparar com a Serra Gaúcha, que está extremamente avançada com os municípios que nós conhecemos ali, Canela, Gramado, Caxias. Tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo comercial, em seguidinha a gente retoma o nosso bate-papo aqui no Tema Livre. Lages, bela e graciosa. Vamos cuidar e viver mais nossa Lages. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Neste momento em que a pandemia do novo coronavírus está em seu pior momento, precisamos fazer a nossa parte. Se possível, fique em sua casa para se proteger. Vai sair? Use máscara o tempo todo. Evite a aglomeração, hein? Lave suas mãos com água e sabão. E passe o álcool em gel 70%. Cada um fazer nossa parte, vamos vencer juntos! Muito bem, estamos agora com a segunda parte do nosso programa Tema Livre, e eu não poderia deixar de falar um pouquinho da nossa política catarinense. Nós estamos observando uma nova pessoa em Carlos Moisés. Está extremamente diferente, e claro que esses sustos que ele levou com 2 processos de impeachment, ele esteve ali para perder o seu cargo. Ele entendeu que a aproximação, toda essa nova visão de trabalhar com os municípios é realmente algo diferente a ser feito. E não porque está se aproximando no final do seu mandato, temos ainda até o final deste ano e mais o ano que vem, que acontecem as eleições, e aí nós ficamos imaginando o que Carlos Moisés deverá fazer, se vai buscar a reeleição ou se vai deixar o cargo para postular, por exemplo, o Senado. São 2 possibilidades. Aí eu quero entrar num meandro, porque a situação de Carlos Moisés fica extremamente complexa. Se ele for decidir em ser candidato ao Senado, por exemplo, ele vai ter que renunciar ao cargo de governador. E aí, como ele já não está muito amiguinho mais da vice Daniela Rainer, ele teria que deixar então o governo nas mãos de Daniela Rainer, exatamente nos últimos meses do seu governo. Então, tecnicamente, eu aposto com vocês de que Carlos Moisés vai para o embate de novo ao pleito de Santa Catarina. Ele vai buscar a reeleição, aí ele não deixa o governo e automaticamente, porque são 2 situações, não há como fugir delas. Ou ele pensa em deixar o cargo para concorrer ao Senado, e aí teria que entregar o governo para a vice, ou ele se mantém no cargo
e concorre à reeleição. Eu estou para dizer que ele vai buscar a reeleição. Tanto é que ele realmente mudou todo o comportamento, ele está extremamente acessível, inclusive está com uma agenda prevista para os próximos dias, agora no mês de junho, para a cidade de Lages, para definir de uma vez por todas a situação do Hospital Teresa Ramos, a nova ala, abrir em definitivo toda ela, e eu quero crer que nesta visita na cidade de Lages, ele virá totalmente armado, armado no bom sentido, né? De que ele vem para dar esta notícia à Serra Catarinense e dar uma data de que todo o sistema do Hospital Teresa Ramos, ele está inclusive sendo reformado, quase ninguém fala dessa reforma, mas essa reforma está avançando internamente, estão modificando algumas coisas do projeto inicial, adequando ou readequando o hospital, e isso já está praticamente pronto, ou mais alguns dias, vão anunciar isso. Eu acho que ele vem exatamente no momento em que essas obras terminarem e vai dizer, tal dia, 100% deste hospital vai estar funcionando. Então, vamos aguardar, porque eu quero crer que é exatamente isso que ele vai fazer na visita da cidade de Lages. E, como eu disse, ele está extremamente diferente e ele conseguiu, diante desta nova postura, grandes resultados dentro da Assembleia Legislativa. A semana passada, ele conseguiu derrubar o veto que era do próprio governo, vocês lembram, né? O projeto dos recursos para investimento nas rodovias federais do estado de Santa Catarina, e quando o projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, a então governadora interina, Daniela Rainer, vetou, né? E aí, com a retomada do poder, Carlos Moisés conseguiu ver que não havia problema de inconstitucionalidade nenhuma, recorreu de novo à Assembleia, foi pessoalmente levar o projeto e pedir humildemente aos deputados para que revissem e derrubassem este veto, para que os 350 milhões voltassem para o governo para investir, então, dinheiro do Estado, dos catarinenses, em rodovias federais. E aí muita gente diz, pô, mas o Estado investindo em rodovias federais, mas são rodovias catarinenses. O dinheiro, de qualquer forma, está sendo investido em Santa Catarina, seja em rodovia federal, estadual, fica aqui pra gente. Então, vão ser contempladas as BRs 470, lá na região do Vale do Itajaí, a 280, que fica lá do norte, na região de Joinville, a 163, que fica lá no extremo oeste. Então, são rodovias de extrema importância para os motoristas, para estas comunidades, e que terão esses recursos do governo federal. E a gente, claro, espera que o governo federal, que está observando tudo isso, traga também uma outra grande notícia e reinvista muito mais no estado de Santa Catarina, porque o corte de verbas foi grande, né, diante dos investimentos na pandemia, e não foi só Santa Catarina que sofreu com esses cortes, mas todos os estados brasileiros tiveram cortes federais, porque o investimento na pandemia foi acima do que a gente podia prever. Então, uma outra boa notícia, que envolve as pessoas que estão sofrendo com a estiagem, também a Assembleia Legislativa aprovou um valor de 100 milhões de reais para investimento imediato, né, nessas cidades que estão sofrendo, principalmente o oeste de Santa Catarina. Céu, eu que tenho andado muito lá em Chapecó, tenho acompanhado o sofrimento das comunidades lá do oeste de Santa Catarina com relação à falta de água, pouca chuva e tudo mais. E esses investimentos, então, através da Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina, vão subsidiar a construção de manutenção de fontes, e também outros trabalhos que poderão minimizar ou mitigar, né, a situação da estiagem nessa questão. E ainda vem aí a questão do auxílio emergencial, tanto para o cidadão catarinense como para empresas catarinenses. A Assembleia também aprovou este investimento através de agências bancárias como o BRDE e entre outras agências para socorrer pessoas e pequenas empresas, principalmente neste período. Há um debate muito grande para que não se exija as negativas dessas empresas, porque obviamente muitas delas, nesta fase de dificuldade em função da pandemia, estão com suas negativas fora do eixo. E se você for pensar nesta situação e não ajudar essas pessoas a se recuperarem, porque precisa de uma negativa ou outra, obviamente o objetivo desse financiamento para minimizar os prejuízos pela pandemia das pequenas empresas e médias empresas, mas basicamente as pequenas, as MEIs, entre outras, essas pessoas jamais então vão se recuperar.
Então são coisas que a gente está acompanhando e que o governo está muito atuante em paralelo com os deputados da Assembleia Legislativa, e ele tem tido então este respaldo. Então esta nova modalidade política em Santa Catarina não só ajuda o governador e não só ajuda os deputados, ajuda a todos nós catarinenses, que teremos então melhorias a partir de uma concepção diferenciada desses políticos do estado de Santa Catarina, o que é muito bom. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está pretendendo vir a Santa Catarina para participar de um passeio de moto, né? Está inclusive querendo participar, e ele anunciou, eu assisti num vídeo do presidente da Caixa Econômica, até eu tinha anotado o nome do presidente da Caixa, não, anotei em outra folha, mas ele ligou para o Pedro não sei o que, viu, meu amigo Céu? Mas ele ligou na hora para o presidente da República, e ele estava em meio a um grupo de motociclistas de Florianópolis, e o presidente na hora disse: olha, estou pensando em ir a Santa Catarina. Ouvi pelo celular o presidente falando, talvez no dia 12, no dia dos namorados, vou estar em Chapecó, na terra de João Rodrigues. Eu nunca vi a afinidade e a amizade que ele tem com o prefeito de Chapecó, e até em função disso, o prefeito de Chapecó tem defendido com unhas e dentes o presidente Jair Bolsonaro. Até neste final de semana, o prefeito João Rodrigues gravou um vídeo, não sei se você acompanhou, detonando o Tite como o técnico da esquerda, o técnico da equipe de Lula, e não da seleção brasileira, porque essa contrariedade toda, em razão da vinda da Copa América, aí você fica abismado diante desse processo todo. Nós temos todas as competições possíveis de futebol no Brasil, né? Sul-Americana, Copa América não, a Libertadores da América, futebol sub-17, sub-20, mulheres, quer dizer, tudo pode. Todos esses estão seguros e tranquilos, não transmitem Covid, mas a Copa América transmite. E aí tem toda essa novela em função de que a Rede Globo não tem a detenção dos direitos de transmissão da Copa América, porque sempre teve, né? E não tem os direitos de detenção da Copa América. Então isso nos preocupa muito, essa politização. Em tudo que o presidente fala alguma coisa, há aquela contrariedade, principalmente dos negativistas, da grande mídia contrária a ele. E por falar em presidente, hoje de manhã, cedo ainda deitado, assisti a um vídeo então, e quero saber se isso é real, se era realmente o presidente falando, de que em 2022 a Globo vai ter que renovar a sua concessão. E o presidente falando na lata, né, num vídeo, dizendo que é para a Globo estar com toda a documentação em dia, que ele está avisando antecipadamente para dizer que não é perseguição, para que em 2022 esteja completamente limpa, prontinha com a documentação em ordem, para poder fazer então a renovação da concessão. Então o presidente alertando e dando uns pitacos no Bonner, que ganha lá cerca de 800 mil reais, e que ele paga tanto de imposto pela terceirizada, enfim, que poderia estar pagando muito mais, quer dizer, dando umas alfinetadas violentas na Rede Globo, porque você sabe que há uma perseguição velada com relação ao presidente, e isso vai ter consequências para um lado ou para o outro, ou para os dois lados. Já está acontecendo. A Globo perdendo muito dinheiro, de um lado o presidente sendo atacado de todas as formas, quer dizer, todo mundo está perdendo de alguma forma, e que poderiam ter, desde o começo, ter tido um alinhamento, e que seria muito bom para os dois e para o Brasil também nessa questão. E para nós encerrarmos, vendo essa palhaçada da CPI da Covid, realmente um circo velado também, com o único interesse de tentar derrubar o presidente, obviamente todo mundo tentando para que em 2022 o presidente esteja fora do processo, porque vai com certeza ajudar muitas pessoas, tecnicamente, muitas empresas, muitos interessados, porque o presidente estando fora, ele estaria fora também da reeleição, e assim por diante. Esse é o objetivo de todos os que estão contra ele. É uma situação que o Brasil não precisava estar vivendo, né? A politização do próprio vírus. A gente não pode nem falar em tratamento precoce, sendo que se você tem problema de câncer, trata precocemente. Tudo é tratado precoce para poder sobreviver, menos o coronavírus pode ter tratamento precoce, que é bombardeado de todos os lados, né? E o pior é que tem médicos aí. Nesta semana, então, encerrando o programa, semana passada, perdi o meu irmão para a Covid, um irmão mais velho. A gente acabou sendo vítima da Covid lá no Mato Grosso, na cidade de Três Lagoas. E ele não teve
a chance de fazer esse tratamento precoce, exatamente por causa desta politização. Foi para casa, passou mal, foi para o hospital e lá no hospital então ficou até acabar morrendo. E assim eu perdi o meu irmão Luiz Alberto Vargas na cidade de Três Lagoas por causa desta maldita politização. Obviamente ele poderia também ter morrido porque ele tinha comorbidades, mas essas coisas não precisavam ter acontecido. E só para encerrar de vez, está acontecendo hoje no mundo, está circulando no mundo uma notícia da origem do vírus e que as coisas tendem a serem reveladas de forma muito mais importante, inclusive com a participação de grandes multimilionários americanos lá em Wuhan, na China, onde foi a origem deste vírus. Fiquem atentos com relação a isso, porque a notícia internacional já está chegando no Brasil, embora ainda muitos veículos de comunicação estejam quietinhos a respeito disso. Mas fiquem atentos, porque vem aí uma revelação, provavelmente, se for verdade, vai ser extremamente bombástica para o mundo inteiro. Tá bom, meus amigos? Agradeço mais uma vez a todos vocês e, se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos com mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV. Grande abração.